Bom, olá, eu sou a Julia Fagundes, eu sou designer gráfica, também sou sócia do Estúdio da O, que fica em São Paulo. E primeiro eu gostaria de agradecer o convite do pessoal da organização do N-Design, pelo convite de poder apresentar um pouco sobre o Preta, que foi meu projeto de conclusão de curso. Eu me formei no final do ano passado, né, em 2019, pelo Mackenzie em Design. Eu pensei em passar um pouco pela apresentação mesmo que eu fiz na minha banca e comentando algumas coisas. Eu acho que, espero, né, que esse vídeo faça sentido para quem esteja pensando sobre o TCC, querendo entender mais sobre o tema, enfim. E eu tô super aberta também a quem quiser conversar, tirar alguma dúvida. Eu vou tentar deixar algum contato, algo do tipo na descrição do vídeo. Bom, tomara que role. Compartilhar a tela. Será que eu consigo deixar? Visualizar. Gente, cadê? Tá. Bom, o meu projeto, então, é o Preta, né? Sistema de Comunicação como Meio de Documentação e Expressão Cultural Negra. E foi bem difícil eu conseguir chegar nesse tema, assim. Desde o início da faculdade, eu sempre tive em mente, tipo, nossa, eu quero que meu TCC seja bem memorável para mim. Eu sempre tive na cabeça que, nossa, o TCC tinha que ser o melhor projeto que eu já fiz. E sei lá, não aconselho esse tipo de pensamento, eu não acho que ele é um pensamento saudável. Eu acho que tá tudo bem também a gente não fazer o melhor projeto do universo, o melhor projeto que a gente já fez. Porque TCC é um processo bem árduo, né? É um projeto que a gente fica fazendo durante, sei lá, 6 meses, um ano. E a gente cria muita expectativa, né? A faculdade ajuda também nisso. E eu acho que não é bem por aí, sabe? Mas o Preto é um projeto bem importante para mim, porque ele tem muita relação com o meu autoconhecimento, enfim. Só dando uma breve explicação, mas quando eu entrei na faculdade, eu não me via como uma pessoa preta. E durante a faculdade, eu comecei a passar pelo processo de enegrecimento, que eu vou comentar um pouco mais sobre no meu TCC. E aí foi por esse processo, foi por me perceber nesse processo que eu optei por falar sobre esse tema no meu TCC. Bom, a maioria da população é negra, né, no Brasil. É, acho que por questões óbvias, né, da colonização, da escravização de pessoas do continente africano. Isso, consequentemente, né, fez com que a maioria da população brasileira fosse negra. Tiveram várias ações por parte do governo para tentar fazer com que o número de pessoas negras fossem reduzidos, né? Ainda é feito, né? O genocídio está aí ainda. Mas, por exemplo, a gente pode comentar sobre as questões mais eugenistas, as ações eugenistas que aconteceram muito durante o período de 1880, mais ou menos, em que o governo optou por trazer pessoas de outros países, né, da Europa para trabalhar no Brasil, cedendo terras, ajudando na passagem, sendo que na época a população negra tinha sido, antigamente, né, tinha sido escravizada e já estava à margem da sociedade, tipo, enfim. Mais para frente também, quando lançou o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, teve um grande mito sobre agora a gente tem a equidade racial e tudo mais, e a gente sabe que não é muito verdade, né? E até no meu relatório eu comento um pouco sobre isso,
sobre a importância do movimento negro, para hoje eu poder estar aqui podendo falar sobre isso, sobre Abdias Nascimento, sobre o Teatro Experimental Negro, que eles foram bem importantes para poder mostrar que, gente, não, a gente ainda não tem equidade racial, tipo, a gente não tá nem perto disso. Isso, né, pensando que a maioria da população é preta, mas, meu, se a gente for olhar ao nosso redor, se a gente for olhar para as pessoas que a gente admira e tudo mais, quem são, sabe? Será que a maioria também é preta? Ou não? Sei lá, sua artista preferida é preta? Seus professores, quantos deles são pretos? Quantos dos seus colegas de classe? Onde essas pessoas estão, sabe? As pessoas pretas que você conhece, quais são os cargos dela? A gente está muito acostumado a ver pessoas pretas nessas situações, sabe? Tentando lutar ainda pela vida em plano século XXI, em plano 2020. E é muito foda, assim, né? Imagina, para uma criança preta, enfim, para qualquer pessoa preta ver os seus ainda tendo que lutar, a gente tem que lutar por tudo isso, por coisas básicas. Isso mexe muito com o psicológico, enfim. E enquanto a gente vê a população negra nessa situação, quando a gente assiste uma novela e o bandido é preto, quando a gente vê um concurso e só tem pessoas brancas, quando a gente vai na faculdade e só tem professor branco, a gente começa a tentar falar, ué, mas então tudo que é preto é ruim e tudo que é branco é uma coisa boa, tipo, a mulher mais bonita é branca, sabe? Então fica nessa coisa esquisita, né? Tentando exemplificar um pouco mais, se a gente for olhar para todos os presidentes do Brasil até agora, né, a gente teve uma mulher e um cara negro, foi o Nilo Peçanha. Então, ele também passou por um processo de branqueamento, assim como aconteceu com Machado de Assis, né, que a gente vê as fotos antigas e acha que a pessoa era branca, mas não, ela era preta. Então, mas esse exemplo, né, dos presidentes poderia ser aplicado em qualquer outra situação. Tipo, igual eu já comentei. Na faculdade, na televisão, na novela, em tudo, né? Todas as coisas que permeiam a nossa vida. Isto É, todo ano ela faz uma edição de Brasileiros do Ano. E aí no ano passado, acho que tinham 13, se eu não me engano, pessoas selecionadas e só uma delas era preta, sabe? Que aparecia na parte de trás da capa. Todos esses exemplos é só para poder mostrar como tudo isso pode interferir nas nossas vidas, sabe? No nosso psicológico. Então, a partir do momento que a gente vê que só as pessoas pretas são mortas, só as pessoas pretas estão no lugar negativo, a gente tende a tentar se igualar com uma pessoa branca. Por isso que é tão importante que a gente consiga se ver nos lugares de poder, né? Não só tá ali como um token, mas sim tá na base, nas estruturas. Porque além da gente conseguir se ver, a gente também vai conseguir mudar essa situação, né? Para um futuro. E a Neuza Santos Souza, ela fala muito sobre isso, sobre o tornar-se negro, né? Ela fala, assim, ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser negro é tornar-se negro. Então, não necessariamente o fato de eu ter nascido os meus traços negroides queria dizer que eu era negra exatamente, porque eu não me via como negra. As outras pessoas poderiam me ver, mas eu não me via como negra. Então ela fala sobre isso, sobre esse processo. Então, a partir do momento que eu comecei a me entender como uma pessoa negra, comecei a entender que eu era assim por vários motivos e que meus traços são assim por vários motivos, eu passo a ter a consciência racial, né? Ou seja, eu começo a me tornar negra. E isso tem muito relação com aquilo que eu comentei, né? Da gente não se ver nos lugares. Então, por exemplo, o fato de eu não ter passado não ter a consciência racial antes, com certeza tem a ver com o colorismo também, né? Pelo meu tom de pele ser mais claro, por conta da miscigenação e tudo mais.
É legal pontuar também que isso é bem importante, tipo, para uma pessoa que tem um tom de pele mais claro do que uma pessoa retinta, a gente também é preto, mas a gente tem certos privilégios que as pessoas retintas não têm. Então é legal pontuar isso também. Mas a gente também sofre racismo, a gente também sofre por várias questões. E aí eu me via, né, nesse limbo racial e com certeza ele era intensificado pelas questões que eu comentei, né? De não me ver nos lugares, de tentar sempre me igualar a uma pessoa branca. E, e aí, no TCC, eu pensei muito em falar sobre isso para poder entender, será que outras pessoas também passam por essa situação? E, e aí, ler o livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, foi bem importante. Que aí ela fala, né, sobre o processo, ela entrevista algumas pessoas para entender sobre o processo de enegrecimento delas. E aí, trazendo um pouco para o design, né? Eu bebi um pouco da fonte do design social, do humanismo projetual, que é comentado pelo... O design social é comentado pelo Marcos Braga, que ele fala de um design gráfico que contesta e que se dedica à propaganda político-social, né? Não é tão focado naquela coisa mais comercial e tudo mais. E que amplifica o contato do designer com essa área da sociedade. E também cita um pouco do Guy Bonsep, que ele comenta sobre o humanismo projetual, sobre a gente interpretar as necessidades de grupos sociais específicos e elaborar propostas viáveis e emancipatórias. Eu também queria ressaltar em relação a essa parte, assim, de ter usado autores brancos. Foi bem complexo, assim, porque eu tava... Aliás, eu ainda tô, né, nesse processo de enegrecimento. E ao fazer o TCC, eu comecei a enxergar, tipo, nossa, como falta autores pretos dentro da faculdade, sabe? A gente sempre aprende os mesmos e a gente precisa sempre embasar nesses mesmos de sempre, sabe? E para a parte de design, eu usei os de sempre, até por uma questão de se eu usasse outros, de ser questionado, mas eu acho que é importante sim. Inclusive, eu até fico na dúvida, sabe? Se eu fiz a melhor forma, se não, mas beleza, acho que é bom que eu tenha essa leitura agora para os próximos projetos eu consiga beber de outras fontes, senão essas que a gente está acostumado. Em relação a essa questão mais racial, eu trouxe todos os autores pretos, enfim. Então, e aí a partir daí, né, depois de ter entendido um pouco sobre o humanismo projetual, o design social, eu vi a importância de entrevistar outras pessoas, eu pensei em entrevistar outras mulheres para entender o processo delas, entender se elas passaram pelo processo de enegrecimento também ou não. Mas até esse momento eu ainda não sabia o que eu ia fazer de TCC. Então eu tive a ideia de falar sobre o tema racial, sobre poder falar sobre o processo de enegrecimento, falar com outras pessoas para entender o processo delas, mas eu ainda não tinha noção do que eu ia fazer. Tipo, qual seria o projeto final exatamente, sabe? O produto. Então, eu segui algumas diretrizes para as entrevistas. A primeira delas era o conforto, então a maioria das entrevistas foram na casa das entrevistadas. Elas tinham idades distintas, então a mais nova tinha 6 anos, 5, 6. Também elas eram de lugares de São Paulo, mas bem distintos, tipo, uma em Osasco, enfim, outra na Barra Funda. E, inclusive, a Rafaela, ela é do Nordeste, mas ela estava em São Paulo. E as entrevistas, elas eram gravadas por áudio. E uma outra coisa também que tem bastante relação com conforto é que eu queria que elas sentissem bem à vontade de falar o que elas quisessem. Então, eu não estipulei um tempo específico para elas responderem. Eu achei que poderia ser interessante mesmo para não atrapalhar o processo delas, se elas tivessem bastante coisa para falar, que elas pudessem falar tudo, sem que ninguém silenciasse o que elas tivessem que falar, sabe?
Então, ao todo, foram 9 conversas, 11 entrevistadas e 382 minutos de conteúdo. E aí foi o momento que eu me questionei, putz, será que foi interessante mesmo eu não colocar um limite no, no tempo, né, do TCC? Porque, assim, tiveram várias entrevistas, tipo, uma tinha 20 minutos, mas tinha outra com 1h30. Então, quando eu fui querer olhar o conteúdo para poder entender onde eu conseguiria entrar com o design e propor alguma coisa, eu não conseguia porque era muito conteúdo e ele não tava, tipo, eu não conseguia ler, né? Porque eu gravei por áudio. Então, nesse momento, eu precisei transcrever todas as entrevistas. E eu fiz questão de transcrever tudo, porque no início eu tava pensando, eu vou ouvindo e vou transcrevendo só as partes mais importantes. Mas eu falei, não dá, não tem como eu ficar fazendo essa seleção e não faz sentido. Se eu deixei elas falarem o quanto elas quisessem, aí agora eu vou ficar pegando os trechos mais importantes, não faz sentido. Então eu transcrevi todas as entrevistas e separei por cada entrevistada. E aí foi aí que eu pensei, essas entrevistas elas estão muito ricas, são histórias muito interessantes. Cada uma passou por um processo diferente, não necessariamente passou pelos processos de enegrecimento também. E aí foi o que eu pensei, acho que o projeto é isso, sabe? O projeto são essas histórias, são as pessoas, essas mulheres contando sobre as próprias histórias delas. E aí foi que eu decidi fazer publicações. Então, ao todo foram 9 publicações. E aí aqui eu tentei fazer uma relação entre elas, porque assim, eu acho que é legal que a gente tenha em mente que, mesmo que todas sejam mulheres pretas, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua vivência. Eu acho que não é legal a gente ficar generalizando. Então, eu tentei trazer isso para o projeto. Tipo, ao mesmo tempo que a gente tá em um todo, né? Nós todas somos mulheres pretas, a gente faz parte desse. A gente tem a nossa individualidade, mas a gente faz parte desse coletivo que é muito importante também. Então, nas publicações, todas têm essa capa que segue a mesma identidade, muda o nome, né? Então, preta embaixo tem o nome da entrevistada. E aí tem essas 3 opções de cores, né? Que aí tem o amarelo, o laranja ou o rosa. E aí na parte interna, essas demais cores que eu coloquei aqui em cima, elas se complementam. Então, por exemplo, tem duas entrevistas que podem ter as mesmas combinações de cores, mas elas se alteram entre si. Por exemplo, essa aqui de baixo, da Solange, que ela é verde e rosa. E aí tem uma outra que é rosa e verde. Tipo, são as mesmas cores, mas são combinações diferentes. Em relação às fontes, em relação à diagramação, né, a fonte, eu optei por usar 2 fontes para poder mostrar, né, como são entrevistas, para poder mostrar bem onde era a pergunta e onde era a resposta. Então, para a parte da pergunta e da introdução, eu usei a PT Serif Pro, que ela é uma fonte serifada. Não lembro as outras características dela específicas, lá, altura X, não sei o quê. Mas eu optei por ela também, ela até é a fonte que eu uso no Preta, que ela tem bastante personalidade, e eu queria trazer muito isso pro projeto. Porque foi muito isso que me mostrou as entrevistas, sabe? Como elas têm a personalidade. E cada uma tem a sua também, né? Acho que é sempre legal ficar contando isso. E pro texto eu usei a Chivo. Ela é uma fonte que ela é bem gostosa de ler. E ela se diferencia bastante da PT Serif Pro, então ela ajudou bastante a diferenciar onde era a pergunta, onde era a resposta. Além disso, eu também tentei fugir um pouco do padrão que eu estava acostumada, ou alinhar à esquerda e já era isso. E eu sempre fui meio em choque, assim, para usar justificado. Falando. Mas aí pro TCC eu falei, não, eu vou tentar repensar, né? Tipo, tentar parar de fazer
as coisas do jeito que eu só tô acostumada e tentar pensar realmente. Então, para o trabalho, eu, ao invés de usar também os espaços entre parágrafos, eu optei por usar as tarjas. Então, sempre que tem uma tarja, quer dizer que acabou o parágrafo. E ela também ajudou bastante, né, com a diagramação justificada à esquerda, a deixar um bloco de texto bem marcado. E aí, em relação à produção, uma coisa que eu queria bastante era que outras pessoas pudessem ter fácil acesso a esse conteúdo. E que se elas quisessem imprimir em casa e pudessem ler, sei lá, indo para o trabalho, fosse interessante. Então, todo o projeto gráfico foi pensado para ser produzido em uma impressora caseira. A impressora caseira, a gente sempre acha que ela imprime A4, mas não imprime, né? Ela sempre deixa uma bordinha, né? Que é essa parte que eu deixei essa linha vermelha. Então, a impressora caseira sempre deixa essa bordinha. Então, eu fiz as publicações pensando nesse espaço. Então, elas têm mais ou menos o tamanho de uma A5, mas menor, né? Acho que essa bordinha acho que tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, para não ter problema em relação a isso, da impressão. E aí eu produzi todas as publicações à mão, né? Então, eu imprimi com a impressora caseira, fiz os furos, costurei, refilei. E aí também tem a parte dos cartazes. Né, quando eu tive a ideia de fazer as publicações, eu não queria só as publicações, eu queria que tivesse mais alguma coisa para ser um sistema, né, mais completo, né, de comunicação e não só um sistema da publicação. Então eu pensei na possibilidade de ter cartazes, porque o tema, eu acho que ele tem muito uma coisa de se conectar com a pessoa, sabe? Eu fiquei imaginando muito uma pessoa ler uma história e se ver nessa história. E sentir um apego mesmo, ou enfim. Então eu fiquei pensando que seria muito legal se tivesse algum cartaz para a pessoa poder olhar para ele e ter essa sensação. Enfim. Então eu pontuei algumas diretrizes para os cartazes. Gostaria que a pessoa tivesse essa sensação de identificação com o cartaz. Gostaria de promover essa ideia do coletivo e do individual. E também que ele fosse distribuído junto com as publicações. Eu sofri bastante com a parte dos cartazes, eu acho que foi a parte mais difícil para mim, porque eu queria muito que as entrevistadas pudessem fazer os cartazes, que fosse exatamente uma coisa delas para elas, mas não rolou. Eu tinha pensado, eu vou fazer uma oficina para elas fazerem umas ilustrações, pensei em várias coisas. Não, então eu vou dar umas diretrizes para elas e elas precisam fazer. Só que eu acho que é muito legal a gente sempre ficar em mente que elas não vieram me procurar, sabe? Eu fui atrás delas. Todas as pessoas, elas têm o cotidiano delas, elas têm a rotina delas, elas precisam trabalhar, precisam fazer as coisas delas, então elas não vão ter tempo para fazer, talvez, tudo que a gente está imaginando, sabe? Eu acho que faltou muito isso para mim nesse momento. Então eu fiquei quebrando muita cabeça para conseguir chegar em alguma coisa que fosse fácil para elas executarem, mas que também fizesse sentido ainda para o projeto. Então, o que eu fiz? Eu pensei em pedir para elas para que elas me mandassem uma imagem ou mais delas que elas gostassem, que elas se sentissem identificadas e tal. E também que elas mandassem imagens, acho que delas com a família, enfim, com pessoas que elas gostavam. Então, essas são algumas das imagens das entrevistadas. E aí, em seguida, eu apliquei alguns trechos das entrevistas, né? Porque eu tinha comentado que eu queria usar alguma parte das entrevistas de alguma forma. Então, como a diagramação, ela foi uma coisa bem importante para a identidade das publicações, eu achei que seria bem interessante poder trazer essa característica para os cartazes e também possibilitar com que as pessoas pudessem até ter um spoiler das publicações através dos cartazes mesmo.
Eu também apliquei esse filtro com as cores que fazem relação com as próprias publicações, né? Como tem aquelas 3 cores, né? Essas 3 cores, o rosa, o laranja e o amarelo, eles se conectam com as imagens e com as publicações. Além disso, ajuda também a não deixar a imagem tão chamativa. Porque eu fiquei pensando, tá, legal, eu quero que as pessoas se identifiquem, eu quero mostrar quem são as entrevistadas, eu, de alguma forma eu queria mostrar o rosto delas, mas eu também não queria que o cartaz fosse, sei lá, uma foto expandida das entrevistadas apenas, sabe? Porque o que faria uma pessoa que não conhece as entrevistadas colocar esse cartaz, sei lá, no quarto delas? Então acho que tinha esses dois lados. E aí, por fim, eu apliquei um filtro para dar uma amenizada, tanto nos textos e tudo mais, e dar uma uniformizada em tudo. E aí, esse foi o resultado final dos 3 cartazes. Eles se complementam entre si. E aí, esse fator tem muito relação com aquilo do individual e do coletivo, né? Então, em cada um dos cartazes tem fotos de todas as entrevistadas. E aí, eles ainda vão se complementar em si, né? Então, ao mesmo tempo que cada uma tem a sua história, elas fazem parte desse todo, de todas serem mulheres pretas e terem a sua própria história, enfim, acho que é bem legal isso. Aí aqui um cartaz sozinho. Aí aqui são todas as publicações, né? São as simulações. Aqui eu tô com elas também. Aí. Só mostrando. E, e aí eu tava sendo bem otimista também. E eu gostaria muito que o projeto não parasse só nisso. E aí eu tinha pensado em algumas coisas que eu pudesse fazer depois que eu apresentasse o TCC, enfim. Que eram rodas de conversas, então talvez convidá-las para poder falar sobre isso, ou chamar outras pessoas para a gente poder conversar sobre, fazer algumas oficinas para ter alguma relação com autoconhecimento, também propor debates, sempre, sempre relacionados à questão da negritude, mas essas ações não aconteceram ainda. Uma, porque logo depois que eu me formei, eu não queria nem ver o TCC por um tempinho. E aí agora também, né, com a questão da pandemia, coronavírus, não tem como fazer nada físico e eu acho que, sei lá, a gente fazer os debates, as oficinas, as rodas de conversa físicas, assim, eu acho que é bem legal, sabe, pra gente conseguir ter um contato visual mais acalorado e tal. Mas quem sabe mais pra frente possa rolar. E, enfim, é meio que isso. E aí aqui tem um código de acesso para o conteúdo digital, que está todo no Isso. E aí vocês conseguem ter acesso ao PDF do relatório e das publicações também. E eu acho que é isso. Só queria pontuar que eu acho que não é só porque nós somos pretos que a gente precisa fazer projetos que tem algum tipo de relação com a negritude. Para mim foi muito importante ter feito esse trabalho especificamente. Mas é isso, eu acho que o TCC e qualquer projeto tem muito a ver com a pessoa em si, se ela sente a vontade ou dela querer fazer. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, da gente querer fazer as coisas e não sermos obrigados a fazer as coisas, só por sermos pretos ou não. E, e é meio que isso, assim. Aí também sobre aquilo dos autores, assim, eu tenho tentado me questionar cada vez mais. Eu entendo que quando a gente está na faculdade tem grande problema em relação a isso de trazer outros autores que não sejam os que a gente está acostumado a ver lá dentro, por várias burocracias, racismo e tudo mais. Eu acho que é cada vez mais interessante a gente tentar, assim, trazer outros e questionar e ir atrás. E é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. E é isso. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem.
Beijos.